designers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sei que tem muita gente que me acompanha por aqui, que tem se inspirado bastante com os meus vídeos. Muitos estão começando na área do design gráfico, começando a trabalhar com a identidade visual e algumas vezes eu recebo algumas perguntinhas de como começar, o que deve fazer quando começar, o que estudar, enfim. Algumas dúvidas dessas eu recebo. E eu decidi trazer esse vídeo aqui contando pra vocês o que eu faria se estivesse começando no design hoje. Como eu já tenho uma certa experiência, já tenho quase 3 anos trabalhando exclusivamente com criação de identidade visual, já tenho algumas vivências, algumas experiências e já consigo identificar o que poderia ter me ajudado quando eu iniciei no design. Então bora lá. Uma das coisas que a gente precisa se atentar é que quando a gente está iniciando numa área, independente se é na área do design ou qualquer outra área, é que nós precisamos estudar. E quando eu digo estudar, não é fazer 1 ou 2 cursinhos, não, é estar em constante evolução, estudando todos os dias, se aperfeiçoando, testando, aplicando aquilo que você estuda, consumindo informações sobre tendências, referências para ir alimentando o repertório visual. Muitas pessoas acreditam que iniciar numa área, por exemplo, começar no design gráfico aqui, tem um guia, tem um manualzinho de como começar, né? Tem uma fórmula mágica, mas não é assim que funciona. Para cada pessoa vai ser diferente. E sim, você vai precisar se esforçar muito, né? Vai precisar estudar bastante, principalmente no início, mas também tá estudando aí constantemente. E eu tô falando tudo isso antes de começar a falar o que eu faria no design, porque isso tá muito relacionado com o que eu faria se estivesse começando antes no design, mas porque muitas pessoas associam principalmente o design gráfico com o uso de ferramentas, com o uso dos programas, né? De que ser designer é saber mexer nos programas, é saber mexer nas ferramentas, e não é bem assim. O design, pessoal, ele é função, né? Então tudo que nós desenvolvemos para os clientes ali tem uma funcionalidade, tem um propósito, né? Ele é baseado, principalmente identidade visual, é baseada para que o cliente tenha a sua diferenciação, para que ele possa atingir o cliente ideal dele. Então a gente trabalha no design tudo isso. Os programas são só um meio para a gente conseguir colocar, né, dar vida aí para essas criações, para essas funcionalidades que a gente desenvolve, então para essa comunicação. E é por isso que nós designers precisamos ir além dessa parte criativa, né? Além das ferramentas. Nós precisamos entender um pouquinho sobre os conceitos, entender um pouquinho sobre a parte mais teórica. Até mesmo na faculdade de design se estuda sobre história da arte, antropologia, princípios do design. Então é importante que nós, autônomos, também tenhamos esse conhecimento para aplicar da melhor forma o nosso design. Dito isso, então uma das primeiras coisas que eu faria se estivesse começando hoje no design era identificar qual das áreas dentro do design que eu poderia me adaptar melhor, que eu gostaria de trabalhar. Então, assim, é motion design, é design de identidade visual, gostaria de trabalhar com design de embalagem. Então, eu ia analisar, entender um pouquinho quais são as áreas dentro do design que eu poderia trabalhar ou que eu gostaria de trabalhar. Depois de identificar qual área ali me interessou mais, eu ia focar na parte dos estudos. Então eu ia estudar mais a parte teórica, não ia pegar ferramentas e programas nesse momento. Eu ia entender ali, escolhi identidade visual, que foi o que eu mais me identifiquei. Bom, então eu vou entender o que é design gráfico, o que é design de identidade visual, o que compõe uma identidade visual, como que ela é feita, estudar os princípios do design, semiótica, e aí só depois de ter uma boa noção dessa parte mais teórica é que eu partiria para aprender as ferramentas. Muitos acham que essa parte teórica não é tão importante, né? Mas ela é fundamental principalmente para quando a gente vai desenvolver os projetos, para quando a gente vai apresentar a nossa defesa, justificar aquele conceito. Então, para a gente poder desenvolver um projeto mais assertivo, a gente precisa ter essa base teórica para entender ali sobre as formas, sobre a criação do que a gente desenvolveu, para poder explicar para o cliente. Então, a gente tem que ter essa base aí para poder justificar as nossas escolhas. Depois de entender um pouquinho sobre a parte teórica, eu partiria para estudar os programas, as ferramentas que eu iria utilizar. E aí tem um detalhe bem importante. Como eu já tenho uma certa experiência, já fiz
alguns cursinhos focados nos programas, então Illustrator, Photoshop, InDesign, eu tenho aqui algumas coisas que eu mudaria, né? Eu comecei fazendo um cursinho que era mais genérico, que ele apresentava todo o programa, de cima a baixo, de trás para frente, então mostrava ali todas as ferramentas dentro do programa, mas não necessariamente todas essas ferramentas são utilizadas, são essenciais para aquilo que eu trabalho hoje, então criação de identidade visual. Então eu evitaria esses cursinhos de programas que são mais genéricos, digamos assim, que mostram de tudo sobre o programa, e talvez escolheria alguns cursinhos que são mais específicos para aquilo que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar com desenvolvimento de símbolos, com criar identidade visual, beleza, então eu vou procurar cursos que ensinem a mexer no Photoshop, que ensinem a mexer no Illustrator, no InDesign, que são focados nessa parte, né? Então, principalmente o Illustrator, tá, pessoal? Que é o que a gente utiliza para fazer o desenvolvimento dos projetos, né? O Photoshop entra ali para fazer as montagens, mockups, o InDesign para fazer as apresentações, né? Diagramar. Então, focaria em cursinhos de Illustrator que são direcionados para criação de símbolos, criação de projetos de identidade visual, tá? Inclusive, eu tenho até aqui para indicar para vocês o curso eu fiz recentemente, o do Marcelo Kimura, que é o curso Forma, que ele é focado na criação de símbolos. Então, eu consigo aprender ali uma boa parte do programa que é focada que eu consigo utilizar ferramentas, atalhos e coisas que vão me ajudar no desenvolvimento desses símbolos. Então eu focaria nisso, em encontrar algum curso que fosse mais específico para aquilo que eu quero e não um curso tão genérico. Até porque às vezes a gente aprende a mexer, a gente não aprende, mas a gente vê nos cursos ali todas as funcionalidades e acaba que no dia a dia a gente não usa exatamente todas as funcionalidades do programa. Usamos ali as principais que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a criar com maior facilidade alguns símbolos, né, para desenvolver os projetos. Depois ali de começar a entender, a aprender a mexer nos programas, a primeira coisa que eu faria era começar a desenvolver o meu portfólio com projetos de estudo fictícios e com projetos reais. E como eu faria para ter projetos reais se eu estou iniciando e ainda não tenho clientes? Eu começaria oferecendo meu trabalho para amigos, parentes que têm algum negócio, que estão precisando de uma identidade visual, até mesmo ONGs. Então eu ofereceria meu trabalho até mesmo gratuitamente, porque naquele momento ali de início eu estaria precisando montar o meu portfólio, então projetos reais trazem, a gente agrega um pouquinho mais ali no nosso portfólio, fora que a gente já consegue ter contato com outra pessoa que seria o nosso cliente, né? Seria o cliente, então a gente consegue ver como que é uma conversa, consegue ver como que é essa troca de informações, como que um cliente preencheria o briefing, como que seria uma reunião. Então é legal a gente ter essa experiência real. Se não tiver como criar esse projeto real, eu faria projetos fictícios, mas eu tentaria ao máximo ali criar algum projeto real para alguma ONG, para algum amigo, para colocar no meu portfólio. Depois de começar a montar o meu portfólio, eu já ia começar a me preparar para receber meus possíveis clientes, meus clientes reais. E como eu faria isso? Eu começaria estruturando as minhas etapas, definindo os meus processos. Isso é uma etapa bem essencial quando a gente está iniciando, de definir ali os nossos prazos. Se a gente já pegou um projeto real ali de algum amigo, de algum parente, a gente já consegue ter uma noção de quanto tempo a gente consegue desenvolver uma identidade visual. Então, seriam coisas que eu pararia para definir. Então, assim, definir mesmo tudinho. Assim, ó, o cliente chegou, depois que ele chega, assina o contrato, faz o pagamento, né? Começaria a definir tudo isso. Vou enviar o briefing, a gente vai conversar numa reunião. Começaria a definir tudo isso de como que ia funcionar, né? Qual seria o fluxo daquele cliente junto comigo para o desenvolvimento dessa identidade visual. Parecem coisas bobas, mas quando bem alinhadas permitem uma organização interna. Então, eu teria um fluxo de trabalho muito mais organizado, mostraria o meu profissionalismo para esse cliente, porque ele já, quando entrasse em contato comigo, já entenderia que funciona daquela forma. Então já demonstra mais profissionalismo ao cliente. E isso também evitaria que eu perdesse tempo pensando em como que ia funcionar quando o cliente batesse na minha porta. Então, com isso mais organizado, eu tenho tempo de qualidade para focar no projeto e não ali focar em, meu Deus, e agora? O cliente chegou e agora não sei o que eu faço, eu não tenho um contrato, não tenho um briefing preparado. Então, ter tudo muito bem organizado e preparado, esperando os clientes chegarem, já ajuda muito o designer que vai desenvolver os projetos, e que o foco tem que ser no desenvolvimento do projeto e não ficar definindo essas etapas aí no meio
desse desenvolvimento do projeto. Então, organizaria toda essa parte. Inclusive, já fazendo um jabá aqui, se você está precisando de um auxílio, está precisando definir suas etapas, organizar seus processos, ter os seus materiais bem alinhados, então ter um contrato ali, ter um modelo de proposta, de orçamento para que você possa enviar para o seu cliente, ter um modelo de apresentação de projeto, modelo de manual da identidade visual. Então, se você está precisando definir essas coisas, essas etapas e processos, eu tenho um treinamento que eu desenvolvi que é bem focado nessa parte. Inclusive, é um treinamento que eu gostaria de ter recebido quando eu iniciei no design, então foi por isso mesmo que eu desenvolvi ele. São 26 aulas gravadas, tá? Tem materiais extras editáveis para vocês baixarem e utilizarem. Inclusive, também teremos algumas aulas extras que serão adicionadas ao treinamento e tudo isso por um precinho super justo, tá? Tá bem acessível mesmo, porque eu quero que vocês consigam participar, que vocês tenham essas informações para dar o pontapé inicial aí no negócio de design de vocês. As vagas estão abertas, então eu vou deixar o link do treinamento Processo Além do Design aqui no box de informações para que vocês possam se inscrever. Voltando para o nosso assunto, outra coisa que eu faria se estivesse começando hoje no design seria pensar e estruturar a minha própria identidade visual. Buscaria entender ali como que eu gostaria de ser vista pelo meu cliente, né? Quem seria esse meu cliente ideal. Então eu meio que começaria também organizando a minha casa, definindo a minha própria identidade visual, definindo quem é esse meu cliente ideal, estruturando tudo isso para que eu pudesse de fato atingir essas pessoas, né? Para que eles pudessem entrar em contato, solicitar orçamento e aí eu desenvolvesse os projetos. Também focaria ali em algumas redes sociais, né, que fizessem sentido para mim. Então, analisaria o Instagram, montaria um perfil legal, definiria ali um estilo para seguir assim as postagens, para que as pessoas tivessem uma certa sensação quando batessem o olho dentro do meu perfil, né? Então, queria transmitir ali alguma mensagem que estivesse alinhada com os meus propósitos. Então, organizaria essa parte, definiria se eu ia trabalhar também com LinkedIn, com o YouTube, com outras redes. Então, isso seria uma coisa que eu faria. Outra coisa também é que eu definiria e criaria posts e stories compartilhando partes do processo de criação, mostrando por trás das câmeras mesmo, que é uma parte que as pessoas têm dúvida, que as pessoas gostam de ver como é esse desenvolvimento. Então, isso seria uma das coisas que eu também começaria a colocar. Mesmo que eu estivesse no início, mesmo que eu estivesse aprendendo ainda, eu começaria a colocar ali para ir compartilhando com as pessoas. E tentaria focar em ser constante nessas redes que eu escolhi para estar presente, né? Então, me organizaria para trazer ali um post, nem que fosse uma vez por semana, estaria mais presente nos stories, assim, diariamente, talvez. Então, eu teria esse esforço para ser mais constante. Basicamente, seriam essas as coisas que eu faria se estivesse começando hoje no design. E você, o que faria se estivesse começando hoje no design? Compartilha aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Bom, foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!